Todos os dias eu venho aqui cumprindo o meu papel de fiscalizar o Poder Executivo, denunciar os problemas da saúde, da educação, da segurança pública, mas hoje eu faço questão de olhar para dentro do Parlamento. A nossa Constituição de 1988 estruturou a democracia brasileira num tripé: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. E é justamente, deputado, essa independência dos poderes que garante que o poder limite o próprio poder. E isso é muito importante. A gente costuma ouvir dizer que o legislativo é o poder dos poderes, porque é aqui que nós dizemos e determinamos o que deve e o que não deve ser feito. É no legislativo que nós criamos as regras que a sociedade deve cumprir. É aqui que nós aprovamos e rejeitamos os gastos públicos. É aqui que nós fiscalizamos as ações do Poder Executivo. É também nessa casa que a população ganha voz. Nós vimos isso em exemplos recentes, como no caso da luta dos bombeiros, da luta dos professores, que, não sendo amparados pelo Executivo, recorreram a essa casa para fazer valer os seus direitos e ter pelo menos o direito de se manifestar. A responsabilidade que o Legislativo tem perante a sociedade para a manutenção da democracia é muito importante. Quanto melhor funcionar o Poder Legislativo, mais forte será a nossa democracia. E nisso, o presidente de qualquer Assembleia Legislativa tem um papel muito importante, porque é dele a responsabilidade de organizar e garantir o fortalecimento do Poder Legislativo. Inclusive, o regimento interno dessa Casa de Leis diz no artigo 20 que é de responsabilidade do presidente da Alerj cumprir e fazer cumprir o seu próprio regimento. Fato esse que não acontece na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quando eu me elegi deputada estadual, eu fiz questão de vir até aqui, solicitar uma cópia do regimento interno, me aprofundar sobre as regras que iam reger o meu mandato durante os próximos 4 anos. E eu confesso que na época eu ouvi de muita gente dizer que isso era bobagem, que as coisas aqui não funcionavam desse jeito, e quando funcionava era para atender alguma conveniência. Eu não me elegi com a ingenuidade de pensar que o Poder Legislativo seria autônomo e independente, como diz a Constituição brasileira. Não me elegi com essa ingenuidade. Eu tenho a clareza do poder de sedução que o Poder Executivo exerce sobre os membros do Parlamento, através dos seus cargos, através das obras, enfim. E tenho certeza também que o Poder Executivo consegue aqui aprovar com ampla maioria os seus projetos, mesmo que esses projetos não sejam de interesses da população. Se for para o voto, eu tenho certeza, o governo tem essa maioria. Agora, o que eu não imaginava é que nós não teríamos sequer a condição e a possibilidade de perder no voto. Tamanha subserviência a que essa casa está se submetendo ao chefe do Poder Executivo. Por que eu estou dizendo isso? Aqui se prefere rasgar o regimento interno, porque muitas vezes nem chega no Diário Oficial e no plenário matérias que não são de interesse do governador. Um pensador antigo, Montesquieu, um dos grandes pensadores modernos, ele dizia no seu livro O Espírito das Leis a seguinte frase: a liberdade política só se encontra nos governos moderados, nos quais não há abuso de poder. A direção dessa casa, o presidente da Alerj, erra ao não fazer cumprir o regimento interno e, consequentemente, cercear o mandato de alguns deputados e, principalmente, impedir que nós, deputados, utilizemos dos mecanismos que nós temos direito para fiscalizar o Poder Executivo. Nós temos que ter a liberdade para exercer o nosso mandato de acordo com aquilo que a Constituição nos permite, e isso nos está sendo negado. Por exemplo, em fevereiro eu apresentei aqui um requerimento de CPI para investigar a participação do Grupo Facility nas fraudes na prestação de serviços para o governo do Estado. Sabe o que aconteceu com esse requerimento?
Até hoje ele não foi publicado. É como se simplesmente ele não existisse. Um requerimento protocolado, assinado por vários deputados dessa casa, que nunca foi publicado no Diário Oficial. Não existe. Apresentei outros requerimentos também. Por exemplo, requerimento para obter informações sobre irregularidades no SAMU. Outro para saber sobre as relações nada republicanas que o governador Sérgio Cabral mantém com o dono da Delta, senhor Fernando Cavendish. Até hoje, nada, nenhuma informação. Outro requerimento para saber sobre os serviços prestados sem licitação para o governo do estado. Nada. Um requerimento também sobre as inúmeras viagens do governador Sérgio Cabral para Caribe, para a Alemanha, para Paris, para os Estados Unidos, as suas viagens no mundo afora. Até hoje, nada, nada foi publicado. Essa é uma situação que me faz lembrar os tempos da ditadura militar, só que com uma diferença. Naquela época, nada era publicado, mas os documentos ganhavam o status de secreto e iam para arquivos que hoje a gente pode, muitas vezes, ter acesso a muitos desses arquivos. Agora eu pergunto, e os documentos que estão nessa casa e que também não são publicados? Onde será que eles se encontram? Na gaveta de quem estão esses documentos? Com que interesse? A direção dessa casa deveria ser democrática, mas faz pior do que os líderes do regime militar, até porque esses assumiam a sua posição e não se escondiam atrás do voto popular. Deputada, me dá uma parte? Diariamente, nós vemos aqui a própria Assembleia Legislativa descumprindo regras criadas por ela mesma. O inciso 5º, artigo 20 do nosso regimento interno, diz que todos os documentos protocolados devem ser publicados em até 5 dias úteis. 5. Existem requerimentos meus, como por exemplo, os requerimentos que cobram as viagens do Cabral, já se passaram mais de 100 dias. E o requerimento não ganhou sequer uma linha do Diário Oficial. Eu acho, senhor presidente, que nem na época do Brasil colônia, se eu quisesse enviar um requerimento para Portugal para saber sobre a viagem do outro Cabral, o descobridor, né, eu acho que mesmo que tivesse que atravessar todo o Oceano Atlântico, não demoraria tanto para ser publicado, até porque a viagem de descobrimento do Brasil durou cerca de 45 dias. Deputada, só em me dá maio uma desse parte. ano, eu apresentei diversos requerimentos para inclusão na ordem do dia de projetos da minha autoria. Pedi, presidente, bote para votar o projeto tal. Temos tantos projetos importantes como o projeto do primeiro emprego. Até hoje, não recebi sequer uma resposta sobre esses projetos que não foram votados. Existem também, senhor presidente, projetos de autoria do Poder Executivo, como o projeto de lei número 145 de 2011, o projeto que institui a delação premiada na administração pública. Esse projeto foi apresentado pelo governo em regime de urgência. De acordo com o nosso regimento, um projeto em regime de urgência tem que ser votado em 45 dias. Sabe quantos já passaram? Já passaram mais de 150 dias e ele ainda não foi votado. É um projeto polêmico? Pode ser que alguns considerem polêmico, mas então, traga isso para discussão no plenário. Vamos fazer uma discussão maior e peça que o governador retire o pedido de urgência do projeto, se a Assembleia acha que tem que discutir mais. Agora, continuar descumprindo o regimento interno, uma vez após outra, isso nós não podemos admitir. A organização das comissões permanentes, outro problema grave, outro desprezo que a presidência e a mesa diretora dessa casa oferecem ao nosso regimento interno. O nosso regimento diz que a composição das comissões permanentes deve respeitar a proporcionalidade partidária na casa. O que nós vimos não foi isso, foi uma composição completamente diferente. Eu não estou aqui questionando, nem entrando no mérito, sobre o que é melhor e o que é pior. Eu não estou fazendo isso agora. Se existe um grupo de deputados que entende que de outra maneira é melhor, então se altere o regimento. O regimento pode ser mexido, o regimento pode ser discutido, não tem problema.
Agora, eu já vi aqui projetos serem apresentados e votados no mesmo dia. No mesmo dia. Quantas vezes eu já vi aqui a mesa diretora publicar, colocar na ordem do dia projetos do Poder Executivo que geram despesa, não trazem o devido impacto orçamentário, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quantas vezes eu já vi aqui a Comissão de Constituição e Justiça dar parecer pela constitucionalidade a esses projetos, sem o relator fazer qualquer menção à falta do impacto. Inclusive o próprio deputado Luiz Paulo, do PSDB, ele aqui já fez diversas questões de ordem sucessivas à mesa, nesse sentido, para cobrar a publicação dessas informações. Em quase 8 meses de mandato, eu estou chegando à triste conclusão, deputada, por favor, de que concluir. Essa casa cria as regras pela qual a sociedade deve se organizar, mas descumpre as suas próprias regras, e o pior, regras que são estabelecidas pela própria casa. É quase um contrassenso, senhor presidente, querer exigir do cidadão que cumpra as leis que são criadas pelos deputados, enquanto a própria Assembleia Legislativa não cumpre as regras estabelecidas por ela mesma. Eu não estou tratando aqui simplesmente de querer ter uma visão legalista sobre as coisas, uma legalidade ao extremo, não é isso, mas eu acredito que tudo tem um limite. E o limite que eu estou cobrando aqui é um limite que não afronte a democracia. É um limite que não impeça e que não cerceie qualquer deputado de cumprir o papel para o qual ele foi eleito, de ter aqui o seu mandato, de fiscalizar o executivo, de poder utilizar dos instrumentos que o nosso regimento nos permite, nos prazos que ele permite, para que a gente possa cumprir o nosso papel e dar resposta a quem nos elegeu, porque nós estamos aqui para representar a vontade da população, amparados pelo voto popular, e não podemos aqui ter o nosso mandato cerceado por o presidente A, pelo presidente B, que quer, de forma irresponsável, agradar o chefe do Executivo no Estado. Muito obrigada, senhor presidente.